Hoje eu começo trazendo um cenário que mudou a história do direito penal. Europa, pós-Segunda Guerra Mundial, um continente inteiro tentando se reconstruir depois de regimes autoritários que usaram o poder de punir de forma abusiva, violenta e sem controle. Era preciso criar limites e era preciso criar garantias. É nesse contexto que surge o garantismo penal, uma proposta que nasce exatamente para impedir que o Estado volte a ultrapassar fronteiras que jamais deveriam ter sido rompidas. O nome desse movimento é o jurista italiano Luigi Ferrajoli, autor da obra Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. Ferrajoli apresenta o garantismo como um verdadeiro freio constitucional, um modelo de justiça penal que só funciona de forma legítima quando a lei, o processo e os direitos são respeitados do começo ao fim. Mas afinal, o que diz o garantismo penal? Diz que o Estado pode punir sim, mas nunca sem limites, nunca sem regras e nunca sem controle. O garantismo coloca a punição subordinada à Constituição e não à vontade do governante do momento. Ele exige para proteger o cidadão do árbitro estatal, para garantir que ninguém seja condenado sem provas sólidas, sem defesa e sem um processo justo. Esse pensamento se resume em uma frase muito forte que é conhecida até hoje: mais vale um culpado solto do que um inocente condenado. Essa frase não é sobre impunidade, essa frase é sobre justiça, porque um Estado que condena o inocente perde sua própria legitimidade. O garantismo nasce, portanto, como um compromisso histórico, o de não permitir que os erros do passado se repitam e o de assegurar que o poder de punir seja sempre exercido com cautela, responsabilidade e respeito aos direitos fundamentais. A gente vai falar rapidinho sobre um assunto que aparece muito quando o tema é justiça e direitos: os princípios fundamentais do garantismo penal. Pode parecer algo complicado, mas calma, que a ideia é bem simples. Para começar, o garantismo é um tipo de conjunto de regras que serve para garantir que o Estado não exagere quando vai investigar ou punir alguém. E aí entram alguns princípios que todo mundo deveria conhecer. O primeiro é o princípio da legalidade. Traduzindo, ninguém pode ser preso ou condenado por algo que não está escrito na lei. Nada de decisão de nada de acho que isso deveria ser crime. Se não está na lei, não tem punição, simples assim. Outro ponto super importante é a presunção de inocência. Ou seja, até que alguém prove o contrário, a pessoa é inocente. A gente escuta o termo por aí, mas às vezes esquece o que significa. E a regra que impede que alguém seja tratado como culpado só porque foi acusado. A prova tem que vir do Estado, não da pessoa. Também tem o devido processo legal, que é basicamente o direito de todo mundo ter um julgamento justo. E o passo a passo correto que o Estado precisa seguir é acusar, ouvir, analisar e decidir. Tudo sem pular etapas e do jeito certo, sem improviso. Outro pilar é a proporcionalidade e humanidade das penas. Aqui, a ideia é que a punição não possa ser exagerada, cruel ou maior do que o necessário. O garantismo lembra que punir não é torturar, não é humilhar, é aplicar a lei de forma justa e respeitosa. E para fechar, tem um princípio que pouca gente comenta, mas que faz toda a diferença: a separação entre moral e direito. Isso significa que o direito penal não deve punir tudo aquilo que alguém considera errado ou imoral. Ele só age quando existe uma lesão real, séria, a um bem jurídico importante, como a vida, a liberdade ou o patrimônio. No fim das contas, esses princípios existem para garantir que o poder do Estado seja usado com responsabilidade e que a justiça não deixe de ser justa. Quando falamos de direito penal no Brasil, duas grandes forças parecem disputar o rumo da nossa justiça, que é o garantismo e o punitivismo. De um lado, o garantismo, o direito penal mínimo. Ele limita o poder punitivo do Estado, protegendo os direitos fundamentais, que impede que o sistema penal seja seletivo, violento e voltado contra os mais vulneráveis. É uma tentativa de equilibrar a justiça e a humanidade. Do outro lado, o punitivismo, o direito penal máximo. Um modelo que defende
penas mais duras, encarceramento em massa e respostas mais rápidas, que quase sempre são guiadas pela sensação de insegurança. Mas é preciso perguntar: endurecer penas realmente reduz o crime? Ou só reforça um ciclo de punição que nunca ataca a raiz do problema? Esse é o ponto central do debate de hoje. Não basta punir mais, temos que punir melhor. Investigações realmente eficientes e políticas que previnam o crime e não apenas o reprima. O garantismo não protege criminosos, ele protege a sociedade do arbítrio. No fim, a pergunta que fica é: que tipo de sistema penal estamos construindo? Um que apenas puna ou um que realmente garanta a justiça? Vamos falar agora sobre um assunto que mexe diretamente com a forma como a justiça funciona no Brasil. Como o garantismo aparece na prática no nosso país. E olha, ele está mais presente no dia a dia do que muita gente imagina. Para começar, a nossa Constituição de 88 já nasceu com um espírito totalmente garantista. Ela veio logo depois de um período bem pesado da história brasileira. E por isso colocou os direitos fundamentais no centro de tudo. Deu um recado claro: o Estado tem poder sim, mas precisa respeitar limites. E esses limites são os cidadãos. E não dá para esquecer também dos limites à prisão preventiva. A Constituição e a jurisprudência brasileira deixam claro: prender antes de condenar só pode acontecer em situações bem justificadas, como risco de fuga ou ameaça à investigação. O garantismo bate muito nessa tecla, para evitar prisões longas e injustas antes mesmo de o processo terminar. E tem outra coisa que muita gente não percebe. Essas proteções não existem para passar a mão na cabeça de ninguém. Elas existem porque o Brasil tem um histórico de seletividade penal, ou seja, alguns grupos acabam sendo punidos muito mais do que outros. O garantismo tenta equilibrar essa balança. No fim das contas, quando a gente olha para a nossa Constituição, para as decisões do STF e para práticas como a audiência de custódia, dá para ver claramente: o garantismo não é só teoria. Ele está ali, influenciando a forma como o sistema de justiça age todos os dias. Quando falamos de garantismo penal, é fácil enxergá-lo como um ideal de proteção de direitos fundamentais. Mas, como toda teoria penal, ele também recebe críticas, algumas bem contundentes. A primeira crítica é a mais conhecida: o garantismo seria um sistema que favorece a impunidade. Para muitos autores, ao exigir tantas regras, limites e cautelas, o Estado ficaria paralisado na hora de responder a um crime. É um argumento clássico de que o processo vira um fardo e não um instrumento de justiça. Autores da linha mais dura afirmam que um modelo tão restritivo compromete a própria função do direito penal, de proteger a sociedade como um todo. A segunda crítica mira a dificuldade prática de equilibrar garantias individuais com a eficiência da persecução penal. Na teoria, o garantismo é impecável. Na prática brasileira, que é marcada por criminalidade complexa, morosidade processual e falta de estrutura, muitas garantias acabam virando entraves que atrasam investigações e enfraquecem o sistema de justiça. Klaus Roxin, ainda que não seja um opositor radical, alerta que o direito penal não pode se tornar um sistema incapaz de reagir a condutas graves. Uma terceira crítica é a aplicação desigual das garantias. Nem todos recebem as mesmas proteções. Em um país marcado por seletividade penal, muitas garantias valem apenas para alguns, mas não chegam nas camadas mais vulneráveis. Ou seja, o garantismo sozinho não corrige a desigualdade do sistema. E alguns dizem que ele até a reforça. Existe ainda uma crítica conceitual: a confusão comum entre garantismo e permissividade penal. Ferraroli nunca defendeu impunidade, mas uma parte da opinião pública e até do meio jurídico interpreta o garantismo como um escudo absoluto. Esse rótulo distorcido dificulta todo o debate e contamina a percepção social. No fim das contas, a principal provocação é simples: como aplicar um modelo altamente protetivo sem enfraquecer a capacidade do Estado de punir de forma justa e eficaz? E essa crítica não é contra o garantismo em si,
mas contra a forma como ele é implantado num sistema cheio de falhas estruturais. O ponto de equilíbrio é compreender que garantias não são obstáculos, são limites necessários, mas, para funcionar, elas precisam vir acompanhadas de eficiência institucional. Sem isso, o garantismo vira teoria bonita em papel e frágil na prática. Para concluir, é importante reconhecer que discutir garantismo no Brasil é, antes de tudo, discutir o que significa viver em um verdadeiro Estado democrático de direito. O garantismo penal surge como uma proposta que busca equilibrar dois pilares igualmente fundamentais: a proteção dos direitos individuais e a eficácia da justiça criminal. No entanto, não podemos ignorar a complexidade do cenário brasileiro. Vivemos em um país marcado por altos índices de criminalidade, desigualdade estrutural e uma sensação social constante de insegurança. Isso cria um ambiente em que muitas vezes se tenta justificar soluções imediatistas, punitivistas ou até mesmo contrárias às garantias básicas que deveriam orientar o sistema penal. E é justamente nesse ponto que o garantismo se torna ainda mais necessário. O desafio não era escolher entre garantir direitos ou combater o crime. O desafio real é compreender que a proteção das garantias é parte indispensável do combate ao crime, porque é ela que impede arbitrariedades, seletividades e abusos que, no fim das contas, corroem a legitimidade de qualquer sistema de justiça. Um Estado que viola direitos em nome de punição perde, aos poucos, sua própria autoridade moral. Aplicar o garantismo no Brasil, portanto, não significa enfraquecer a resposta estatal ao crime. Significa fortalecer essa resposta por meio da legalidade, da racionalidade penal e do respeito aos limites que diferenciam justiça de vingança. A construção de um sistema penal efetivo passa por esse equilíbrio. Um sistema que puna, sim, mas que puna dentro da lei, com respeito ao devido processo legal e com consciência das consequências sociais das suas decisões. Por isso, refletir sobre um garantismo possível no Brasil é pensar em um modelo que não feche os olhos para a realidade, mas que também não abra mão de princípios fundamentais. É buscar uma justiça penal que seja firme, mas nunca arbitrária, eficiente, mas nunca desumana. E aqui vale retomar a ideia fundamental de Luigi Ferrajoli, que sintetiza perfeitamente essa perspectiva. O garantismo não é um obstáculo à justiça, mas a sua condição. Assim, o que se propõe não é um sistema penal mais fraco, mas um sistema penal mais legítimo, mais racional e verdadeiramente comprometido com a democracia.